Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui com o nosso papo de negócio. Vamos começar a responder as primeiras perguntas que estão sendo colocadas no site. E a primeira pergunta que foi feita aqui, vou ler para vocês, são: quais as principais barreiras que os empreendedores enfrentam na hora de inovar para executar seu modelo de negócio com excelência? Vem de Xande, de Altoé, de Marilândia e do Espírito Santo. Então, o primeiro ponto que a gente observa aqui, as barreiras que os empreendedores encontram, é a falta de conhecimento do mercado que pretendem atuar. Então, o primeiro ponto que nós temos que observar é que a definição de um modelo de negócio, o primeiro bloco da qual nós devemos preencher e cuidar, é a questão do nosso segmento de clientes. Então, a primeira barreira que se encontra é porque muitas das vezes o empreendedor inicia um negócio pensando no seu produto, na sua solução de aplicativo ou num grande programa, mas não pensa no cliente. Então, essa é a primeira barreira da qual a gente vem trabalhando naquilo que se chama do Canvas da proposta de valor, para que a gente defina quais são as necessidades principais que os clientes necessitam. Então, quais são, dentro desse desejo que se tem de começar um negócio, de se criar um negócio qualquer, o primeiro ponto a se trabalhar exaustivamente é na definição do nosso segmento de cliente. Então, há que ir para campo, tem que botar o pé na rua, tem que fazer contato com pessoas, tem que identificar quais são as necessidades e as dores que essas pessoas têm. Então, que processo, que ação que elas precisam resolver hoje, que não podem resolver sozinhas e que esse negócio possa vir a dar certo. Então, o primeiro aspecto é nós identificarmos quem é o nosso cliente. O segundo ponto que se define como uma grande barreira é que nós não estamos acostumados a pensar em termos de proposta de valor. Normalmente já se pensa ou na missão da empresa ou no produto que se vai entregar, mas não numa proposta de valor, naquilo que realmente está ajudando o outro a resolver a questão. Então, quando se pensa em termos de modelos de negócio, o nosso pensamento passa por uma mudança mental, onde se estabelece primeiro quem é o nosso segmento de clientes e o segundo aspecto, que produto ou vai reverter numa proposta de valor que realmente vai ajudar aquela pessoa. Então, são as duas primeiras barreiras que a gente encontra, no sentido de que, via de regra, se senta numa sala, se estrutura que negócio que se vai fazer, se põe para produzir esse negócio, abre-se em fábricas, abrem-se lojas, abrem-se escritórios, sem pensar em de que maneira que eu estou ajudando a resolver o outro. Né? Então, esse é a primeira grande barreira que se encontra. Segunda barreira é a questão da limitação de tempo, né? Porque o empresário, o empreendedor, ele tem pouco tempo para poder se dedicar naquilo que permite, porque quando está se iniciando um negócio, há que se ter muita dedicação, 100% dedicado naquele aspecto. Então, ele tem que resolver todas as questões, porque ele ainda não tem capital para poder pagar outros profissionais, então ele depende dele próprio para poder resolver todas as situações. Até porque no início, quando nós não temos bem claro ainda aquilo que se quer, não é aconselhável se buscar um sócio, a menos que se tenha um parceiro ou alguém que possa ajudar, mas criar uma sociedade de imediato visando alguém que possa cumprir uma função que é do empreendedor é um aspecto bastante complicado. Então, essa segunda barreira seria o tempo. E a terceira principal barreira é recurso financeiro mesmo. Então, normalmente a gente inicia um negócio porque precisa de um serviço, de um trabalho, precisa desenvolver essa atividade profissional, normalmente até associado a uma outra que vá suprindo essa conta. Então, eu começo a trabalhar num novo negócio, mas eu tenho que fazer aquilo que a gente chama de bico, ou fazer freela, ou trabalhar em outras questões, ou até mesmo manter meu emprego antigo para poder suprir essa questão. Então, um problema bastante sério é que um novo negócio, esse contato com o cliente, ir para a rua, depende de tempo, depende de dinheiro, e essa terceira barreira que a gente enfrenta com bastante rigor. Né? E não é aconselhável também, num primeiro momento, e não vai existir mesmo investidor
que queira fazer aporte de capital sem ter esse modelo testado. O quarto ponto que eu diria, que eu posso citar aqui como uma grande barreira, é o conhecimento da própria produção daquilo que vai ser feito. Então, de que maneira que eu vou poder desenvolver essa atividade para poder botar tudo fluindo e tudo a campo. Então, normalmente exige estudo, exige pesquisa, exige um trabalho árduo em cima de se conhecer aquilo que se vai estar executando ou conhecendo o próprio cliente e principalmente fazendo as alterações nesse modelo na medida em que se vai para campo e que se testa que essa condição tenha que ser alterada ou não. Então, de uma forma resumida, eu comentaria que essas são as principais barreiras para que a gente possa executar esse negócio esse novo negócio com excelência. Espero ter respondido essa sua questão. A nossa próxima questão, ela também está relacionada à inovação, veio também da... Olá, vamos então à nossa segunda questão. A pergunta veio do Paulo Martins de Pouso Alegre, de Minas Gerais, e a pergunta é a seguinte: como melhorar o modelo de negócios? Como começar por onde, uma vez que ele já foi estruturado, mas precisa de melhorias? Pela minha experiência, Paulo, eu tenho visto que as empresas que já estão estruturadas não sabem o que é modelo de negócio, não foram treinadas. Esse termo modelo de negócio é muito recente, né? Na nossa literatura ele vem a partir do ano 2005, basicamente, né? Antes disso são algumas incursões muito pequenas que surgiam porque não se analisava essa questão, né? Então, foi a partir do surgimento da internet, quando se começou a fazer negócio dentro da internet, que trabalhar nessa maneira, porque era diferente do mercado convencional, se começou a dizer então que o termo modelo de negócio era fazer o e-commerce. Então, isso realmente é muito recente. Então, normalmente as empresas começavam estruturando pelo seu produto, pela sua análise daquilo que queriam fazer, normalmente identificava uma aptidão do empreendedor e ali se começava o negócio, né? Hoje se analisa que se eu quiser inovar nesse mercado e puder trazer alguma coisa diferente, eu tenho que partir para estudar o meu cliente em profundidade para identificar aquilo que ele realmente necessita. Porque como a inovação é algo imprevisível, se eu for fazer alguma coisa que já está sendo feita, eu vou repetir aquilo que já existe, né? Então, uma maneira de nós adaptarmos primeiro, quando o negócio já existe, nós fazermos um diagnóstico do modelo de negócio dessa empresa. Então, eu recomendo a impressão do Canvas num tamanho A0, que possa ficar numa parede e se possa trabalhar com post-its nesses 9 blocos, e a partir da primeira análise identificar o que é a empresa. O que ela faz hoje? Então, traçarmos um diagnóstico da situação atual e colocarmos nesse quadro o que é o nosso negócio hoje, né? Fazendo uma análise. Que clientes nós atendemos, que segmentos de clientes são esses, quais são as nossas propostas de valor, que canais nós utilizamos, como é que é o nosso relacionamento, e assim preencher os 9 blocos. Normalmente, pela minha experiência, não existe um único modelo de negócio numa empresa. Pela variação do segmento de clientes, pela variação da proposta de valor, se pode então tirar vários modelos de negócio. Então, já tive experiências assim de tirarmos 12 modelos de negócio, 8 modelos de negócio diferentes. Então, o primeiro aspecto para que a gente possa entender como fazer a alteração é nos conhecermos. E nos conhecermos a gente vai fazer a partir desse primeiro diagnóstico. Então, é conveniente não ter um único quadro, mas poder ter isso em cópias que possam ajudar, né? Então, e um espaço que possa, se não for tudo feito no mesmo dia, que isso possa ser feito em momentos subsequentes, mas que a informação permaneça registrada. Então, quando se começa a trabalhar com o Canvas, é importante que a gente defina alguns critérios, porque é uma ferramenta visual, onde se estabelece esse contato com as pessoas que estão participando. Não é aconselhável mais do que 6 a 8 pessoas da equipe. É importantíssimo estar a direção da empresa reunida nesse momento. Então, vocês vão trabalhar e vão definir qual é o nosso negócio hoje. Nos conhecermos a partir daí. Então,
Se ficar muito confuso, começa-se a separar. Mas então, qual é o primeiro critério que se utiliza? Para cada segmento de clientes cuja proposta de valor seja igual, a gente trabalha com uma única cor. Então, tudo relacionado àquele grupo de aquele segmento de clientes associado à sua proposta de valor. Se for uma coisa, se for uma única proposta de valor para vários segmentos de clientes, a gente trabalha todos eles numa única cor de post-it. Então, por ser, novamente, uma ferramenta visual, as cores são fundamentais para que a gente possa entender. Então, se trabalha separando por cor. Então, se tem um segmento de cliente, ele muda pela proposta de valor, nós vamos trabalhar com cores aí de post-its associados a esses grupos. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é trabalhar a visão atual ou aquilo que a gente quer mudar. Então, também pode-se trabalhar ou com uma sinalização dentro do post-it, ou fazendo uma marcação em termos de cores. Então, hoje está tudo no amarelo e o que é futuro vai ficar no verde. São algumas sugestões, mas é importantíssimo a gente observar essa condição das cores. Então, isso é um primeiro aspecto. Para que a gente possa compreender isso, então, se define bem o nosso estado atual, né? Se traça esse panorama, se separa quantos canvas a gente vai ter aí em função da nossa variação, e no campo de atividades eu costumo extrair dali um planejamento, que eu não vou dizer que é um planejamento estratégico, porque ele não tem a ver com a estratégia, ele é muito mais uma execução, talvez até mais tático, mas onde eu posso, a partir das atividades que eu tenho que desenvolver para poder entregar aquela proposta de valor, ali eu posso estabelecer um 5W2H, alguma coisa nesse sentido, onde eu vou definir quem vai fazer aquela atividade, até quando ela vai entregar e qual atividade, quem e até quando, pelo menos. Né? Então, isso que a gente possa trabalhar nessa condição de estabelecermos um quadro, um parâmetro para sabermos a partir dos próximos 3 meses, 6 meses ou até um ano, o que nós vamos fazer. Então, isso serve como um roteiro, serve como uma base para que se possa ter isso organizado e também comprometer as pessoas dentro da empresa, que já existe até então, né? Sabendo o que cada um vai fazer. Então, isso ajuda também o gestor a poder entender, poder traçar esse panorama para que a gente possa ampliar e trazer essa variação a partir do campo atividades essenciais, né, ou atividades principais. Isso ajuda bastante e daí o que significa? Que nós temos um roteiro, né, de uma tarefa que vai ser executada, nós podemos traçar um plano de ação e identificarmos a 1 mês ou 2 meses o que vai ser feito, o que vai ser cobrado, para que isso possa ser, então, implantado dentro da empresa. Espero que possa ter te ajudado e agradeço a atenção. A nossa próxima pergunta veio do Paulo Souza de Capanema e ele tem a seguinte dúvida: tenho uma grande ideia de negócio, mas não tenho capital para o negócio funcionar. O que eu faço? Esse é um grande problema, principalmente no Brasil, porque nós não temos um sistema que possa estar nos dando esse tipo de suporte, mas a ideia básica é o seguinte: estabeleça qual é o seu modelo de negócio. Nós já respondemos em outras perguntas anteriores aqui que você pode constatar, que seria quem é realmente o seu segmento de cliente, qual é a sua proposta de valor, e o que nós fazemos é um passo de cada vez. Né? Então, se eu não tenho dinheiro para isso, eu tenho que começar a gerar condições de ter um produto ou um serviço que eu esteja oferecendo tão atrativo que as pessoas já queiram comprar. Então, se começa pequeno, se começa fazendo testes, né? Estabelecendo aquilo que nós chamamos de protótipos. Protótipos é o menor custo possível que se possa estabelecer para levar um produto a campo. Então, ele vai mesmo de uma maneira mais primitiva, mais rudimentar. O objetivo é colher feedback. Então, a orientação que eu passo é o seguinte: veja de que forma o seu produto possa começar a se pagar e, com isso, começar a gerar um negócio. Foi assim que os grandes empreendimentos sempre começaram na história da humanidade. Né?
Não existia antigamente venture capital, capitalists, não existia essa condição. As pessoas começavam um pequeno negócio atendendo uma necessidade de uma comunidade, que naquela ocasião, há uns 100 anos, 150 anos atrás, não tínhamos muitas ofertas, então isso repercutia que o negócio prosperava e aquilo ali crescia. Essa mesma condição nós devemos ter em mente, quer dizer, se eu faço um trabalho, eu ofereço um serviço, eu posso fazer gradativamente testes, experiências, de maneira que as pessoas já consigam ir me pagando e com isso eu vou capitalizando meu próprio negócio. A maneira que se tem de começar um negócio sem recurso é essa daí. É testando, fazendo e, preferencialmente, vendendo aquilo que a gente já pode chamar de um protótipo ou de um produto mínimo viável ou de uma primeira ideia da qual você possa conseguir um primeiro cliente que alavanque esse negócio e com isso daí se consiga seguir adiante e poder crescer cada vez mais. Eu acho que isso daí é uma opção bastante plausível, eu gosto muito dessa ideia, porque se o seu negócio, se a sua ideia, se a sua proposta de valor realmente atende à necessidade ou à dor de alguém, ela vai querer comprar. Então essa é a grande questão, que se eu vou buscar uma inovação hoje, eu devo identificar aquilo que as pessoas ainda nem sabem que precisam, mas que identificam como uma necessidade. E aí, se eu estou resolvendo essa questão, vai ser muito fácil. As pessoas vão comprar e o próprio cliente vai gerar esse capital de giro e vai conseguir pagar essa sua ideia. Eu desejo bastante sucesso e que você consiga entender que quando a gente tenha um cliente bem estudado, bem desenhado, bem conhecido, é fácil identificar aquilo que a gente vai fazer. Se você hoje tem um negócio que ninguém quer comprar ou que não sabe para quem vender, reveja isso, porque em algum formato ele está inadequado. Porque quando eu fico querendo empurrar alguma coisa que está difícil de vender aquilo ali, é porque aquilo ali as pessoas não têm a necessidade ainda, ou não conhecem ou não precisam. Então, se eu estou executando um trabalho e que aquilo ali existem pessoas que precisam, elas vão comprar naturalmente e aí vai gerar o capital de giro, como todo negócio começa. Eu desejo bastante sucesso para que isso possa acontecer.